Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Nahaj Dorrada, sacerdote-chefe da Ordem Valmo, e hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho a respeito de coronavírus, a respeito dessa situação toda que a gente está passando. Para quem está assistindo isso depois de tudo ter passado, agora nós estamos em abril de 2020 em plena quarentena para contenção do coronavírus, o Covid-19. Não se esquece de se inscrever no canal, tocar o sininho para receber as notificações e compartilhar o vídeo caso tu ache interessante. Por favor, comente e deixe suas impressões aqui embaixo. É sempre muito importante para nós. Eu quero começar esse vídeo falando que o grande motivador para minha fala hoje é um movimento que eu tenho acompanhado na internet, enfim, no mundo, nos últimos anos, e que me incomoda muito, sempre me incomodou, que é uma espiritualidade egocêntrica, uma espiritualidade individualista, motivada pelo eu primeiro, né, por frases assim, estilo coach, em que nós devemos nos colocar sempre à frente dos outros para somente depois de estarmos bem, estarmos equilibrados. Equilibrado é uma coisa complexa, mas de estarmos equilibrados, podermos então dar atenção para o outro. A verdade é que a gente vive em comunidade e que ajudar o outro traz significado para a nossa própria existência. Esse é o ponto de vista não só da minha religião, que é o druidismo, mas também a respeito da verdade, a respeito da sociedade que a gente vive. Nós vivemos em comunidade, quer gostemos disso ou não. Com a ascensão desse tipo de movimento, muitas coisas aconteceram, o surgimento de técnicas de cura, que eu não vou citar o nome, mas através disso, muitas pessoas que não são preparadas, muitas pessoas que não têm um entendimento a respeito de saúde ou de processos de cura, acabam se tornando em um fim de semana pessoas curadoras, né? Pessoas que vão cuidar da saúde mental, da saúde espiritual de outras pessoas. Provavelmente de forma muito irresponsável, como a gente vê por aí na maioria dos casos. Claro que a gente não deve generalizar nunca, mas todo movimento imediatista é acompanhado de um movimento perigoso em relação à saúde, principalmente mental das pessoas. Mas uma coisa que surgiu agora e que eu preciso falar a respeito é sobre a ideia de que o coronavírus é uma forma da natureza se limpar da vida, dar uma chance para a natureza eliminar coisas, pensamentos, comportamentos, pessoas, situações que tecnicamente seriam desalinhadas ou desajustadas em relação ao movimento natural. Eu gostaria de começar dizendo que a própria existência de vírus, o próprio surgimento de pandemias é natural. Também, quer gostem disso ou não, faz parte da natureza esse tipo de processo. A natureza é repleta de coisas que nós consideramos ruins. Maremotos, tsunamis, terremotos, explosões vulcânicas. Isso tudo, ao longo da história, acontece e atinge a civilização humana. Com o coronavírus não é diferente. O grande problema é que esse pensamento de que há uma purificação e de que pessoas de baixa vibração vão ser eliminadas e, portanto, a partir disso vai existir uma nova era de pessoas iluminadas, é muito próxima do nazismo, muito próxima de ideias relacionadas à purificação de raças, como a gente teve no nazismo que eu acabei de falar. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se posicionar ou pensar a respeito de que pessoas que são eliminadas numa pandemia, que tipo de gente é exposta à morte numa situação como essa. A gente sabe que doenças não escolhem classe, não escolhem etnia, não escolhem sexualidade nem gênero. No entanto, a gente precisa ter noção da realidade e saber que pessoas mais pobres, de que comunidades que vivem à margem da sociedade, como comunidades no Rio de Janeiro, comunidades nas grandes cidades, e quando eu falo comunidades aqui eu estou me referindo a favelas,
conglomerados de pessoas que estão em situação à margem da sociedade, que estão à margem da segurança pública, que estão à margem da saúde pública e que ficam expostas, então, a problemas mais graves relacionados a qualquer tipo de doença. Não somente a doença, mas também a falta de alimentos, a falta de condições básicas para a higiene e todos os outros problemas que são muito comuns e existem há muito tempo. A diferença é que o coronavírus ele surge e ele é espalhado pelo mundo a partir de uma classe dominante, a partir de pessoas que estavam em viagens internacionais, que estavam em iates, aliás, iates não, né? Que estavam em... Gente, navios. Eu tô gravando sozinho, não tenho ajuda aqui agora. Mas, enfim, que estavam cruzeiros. Obrigado. Então, que estavam em cruzeiros, e isso entra nos países através dos aeroportos e dos portos. Diferente de outras situações em que doenças de pobre acometeram a população e o tratamento dado pelas pessoas foi um pouco diferente. Eu sou da área da saúde, então eu estou falando com um pouco de propriedade nesse assunto também, além de ser uma liderança religiosa preocupada com essa temática. Tome muito cuidado com o discurso de que eu devo vir primeiro e de que a natureza ou o mundo está se purificando e se limpando. Vai ser bem diferente essa percepção quando tua avó, quando tua mãe, quando o teu irmão caírem num leito de UTI e de repente morrerem em função de uma doença. Eles são coisas que precisavam ser expurgadas da terra. As pessoas precisam ser expurgadas da vida. As pessoas são produtos vencidos. O que são as pessoas? Eu acho que é a maior reflexão que a gente, enquanto espiritualizado, precisa ter, e a gente precisa despertar a noção de comunidade. Por que eu vou sair na rua, ainda que eu não seja grupo de risco e ainda que eu tome todos os cuidados, se eu posso trazer para dentro da minha casa contaminação para outros membros da família que podem ser grupos de risco? Pessoas estão morrendo pelo mundo. A gente não pode ficar fazendo um discurso como se essas pessoas fossem impuras, como se essas pessoas não fossem de verdade. As pessoas não são de plástico. E é muito importante que tu saia, se tu for uma das pessoas que pensa que isso é uma grande purificação da natureza, sai do Instagram, sai do Facebook. Vai para a rua, vai para dentro de um hospital, vê que tipo de expurgação a natureza está fazendo, segundo o teu ponto de vista, e vai ver que tipo de estrago esse raciocínio traz numa família em luto. Eu quero que tu tenha coragem de olhar para a cara de uma mãe que perde um filho e dizer para ela que a natureza está se purificando e que uma nova era de pessoas iluminadas está vindo. Vocês me desculpem se a nova era de pessoas iluminadas que está vindo inclui pessoas que pensam que outras pessoas são descartáveis. Eu gostaria de morrer com o Covid. Eu não gostaria de estar presente neste mundo. Este mundo não me pertence. Vamos despertar nossa consciência social, vamos ter noção da nossa realidade enquanto sociedade e sabermos que todas as coisas que estão acontecendo fazem parte de um processo natural e que sim, tem aprendizados para serem tomados neste momento, mas não diz respeito ao modo como as pessoas morrem ou principalmente o quanto elas são descartáveis ou não dentro do teu mundo colorido do Instagram. A verdade é um pouquinho mais dura do que as paredes do teu apartamento. Vamos parar com essa coisa do eu primeiro, porque se vocês acharem isso de verdade, vocês devem achar, então, concordar, que os médicos não devem ir trabalhar para não se contaminar, ou que as enfermeiras ou que os técnicos de enfermagem não deveriam estar aí nos seus postos de trabalho se expondo todos os dias com um vírus que tem assustado o mundo inteiro. Se eles pensassem assim, tu não teria saúde. Se eles pensassem assim, os teus amigos não teriam acesso à saúde. E não só à saúde. A segurança pública, os policiais estão na rua. Há serviços primordiais como os supermercados. Se os caixas de supermercado achassem que deveriam pensar em si próprios primeiro, eles não estariam trabalhando. Então está na hora de acabar com essa mentira e pararmos de viver uma espiritualidade nazista. Muito obrigado pela atenção, fiquem com os deuses, os espíritos, os antepassados. Até a próxima. Tchau, tchau.